Olá, tudo jóia? Sou o professor Murilo, satisfação em falar com você. Aqui a gente vai bater um papo a respeito da profissão do porteiro. Como qualquer outra profissão, existe o seu lado positivo e o seu lado negativo. Como qualquer outra profissão, do médico, do encanador, do pedreiro, do Uber, qualquer outra profissão, você vai ver que tem seu lado bom e seu lado não é tão bom. Podemos dizer assim, porque toda profissão é digna, como diz a própria palavra lá no livro de Timóteo. Então, quando nós entendemos sobre isso, torna-se então algo precioso. Quando a gente fala sobre portaria, o profissional ali que está responsável em fazer um controle de acesso das pessoas, documentos, objetos, veículos, ele está lidando literalmente e diretamente com o público, ou seja, um atendimento com pessoas. E quando a gente atende pessoas, a gente vai atender pessoas de todos os níveis. Pessoas educadas, pessoas não educadas, pessoas que estão ali para simplesmente atrapalhar o processo. Então, se você tem uma consciência que você está lidando com pessoas, então, quando você encontrar esse tipo de pessoa que não te faz muito bem, você simplesmente ignorar. São pessoas, infelizmente, problemáticas. São pessoas que têm problema e tem outras pessoas que é o próprio problema. Quando a gente fala sobre porteiro, essa atividade, eu trabalho com ela há mais de 20 anos, instruindo, capacitando, ensinando sobre a área de portaria. E a área de portaria, eu acho muito louvável, porque você, em uma portaria, sabendo fazer o serviço de forma correta e de uma forma inteligente, você vai ter mais benefício em prol da atividade do qual você está exercendo, que é a área de portaria. Vou dar alguns exemplos. Você trabalha em uma portaria, você vai ter, por obrigação, de ter contato direto e indireto com todas as pessoas que entram nesse ambiente. Você pode estar trabalhando em uma portaria de uma escola, de um hospital, de uma clínica, um laboratório, ou a área mais comum onde tem um porteiro, que é uma portaria de prédio, uma portaria de condomínio. Então, se eu estou trabalhando em uma portaria, eu vou ter contato com todas as pessoas. Todas, sem exceção, vai ter que passar aqui na portaria. Então, se eu sei que todas essas pessoas irão passar por aqui e eu vou ter contato com ela diretamente, então eu vou fazer agora algo diferente. Eu vou passar a dar um atendimento diferenciado. Por quê? Para estar aí na portaria simplesmente com a cabecinha assim, ó, olhando as pessoas entrarem, entrar e sair, entrar e sair. Vez em quando você dá uma informação, vez em quando você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Às vezes, quando você encontra alguém que você tem afinidade, já tem liberdade, você bate um papo a respeito da política, a respeito do seu time de futebol, a respeito do tempo, vai chover, faz sol, ou até mesmo você faz até uma brincadeirinha, mas com essa pessoa que você já conhece e já tem intimidade. E que traz um clima muito agradável quando a gente encontra essa pessoa. Agora, se eu mudar a forma de fazer portaria, com certeza todos irão sair ganhando. Vamos lá. Se eu agora sei que essa pessoa que eu conheço, eu consigo bater um papo legal, falar sobre diversos assuntos,
essa pessoa interagir comigo, eu interagir com essa pessoa, eu sei que quando eu encontro essa pessoa, o clima se torna mais agradável e todos saem ganhando, por que eu agora não posso fazer isso talvez não com todas, mas com a maioria das pessoas que frequentam ou que transita aqui na portaria? Exemplo, quando você começar a chamar as pessoas por nome, mesmo que essa pessoa te ignore, eu tenho certeza que você vai chamar a atenção dessa pessoa. Você começar a chamar a pessoa pelo nome, ela irá se perguntar, mas por que o porteiro sabe o meu nome? Quando você não somente dá um bom dia, mas você, além do bom dia, chamar pelo nome. Então você já fez duas coisas diferentes. Agora, se eu dou um bom dia, eu chamo pelo nome e pergunto como eu posso ajudar, você está dizendo como eu posso melhorar o seu dia nesse momento que você está passando por essa portaria. Agora, se eu consigo, além de dar um bom dia, além de chamar pelo nome, dizer o que posso ajudar, eu abrir um sorriso, a gente sabe que tem pessoas que falam sorrindo. Da mesma forma que eu posso dar a mesma informação sem sorrir e com a cara fechada. Você mesmo já entrou em uma loja e foi muito bem atendido por esse vendedor, mesmo não tendo aquilo que você gostaria de comprar. Mas às vezes você acabou comprando, mesmo não gostando daquilo que estava sendo vendido, mas você comprou porque foi muito bem atendido, você sentiu de tal forma constrangido pelo tamanho do carinho, do afeto. E olha que demorou poucos minutos para que essa pessoa ganhasse a sua confiança e ganhasse aquilo que ela propôs a fazer, vender. Só que tem pessoas que simplesmente entram numa loja, ou seja, é contratado para ser um vendedor, ele se diminui sendo somente vendedor. Ele não é mais nada do que isso. Mas aquele que entrou com a consciência diferente, ele falou: como que eu posso vender de uma forma mais inteligente, de uma forma mais alegre, mais feliz, fazendo um atendimento que nos dias de hoje chama um atendimento humanizado. Quando você chega em uma repartição pública, vamos dar exemplo aqui de uma clínica, de um hospital do SUS. Quando você chega numa emergência ou alguém que está passando mal, ou até mesmo você chega lá, você já tem aqui na sua mente que você vai ter dificuldade de ser atendido. Porque o atendimento que você irá receber ali, provavelmente que não vai ser dos melhores. Por quê? Porque é público, não é particular. Mas por que eu sei que no particular eu tenho um atendimento melhor do que eu tenho atendimento no SUS? Porque isso já está impregnado pela quantidade de vezes que eu já fui atendido não tão satisfatório lá no SUS, e quando eu pago, eu sou melhor atendido, não só pelo fato de estar pagando, mas porque aquelas pessoas elas estão mais motivadas que elas podem, uma vez não me atendendo bem, eu fazendo uma reclamação, ou várias pessoas reclamando, ela será mandada embora, ou seja, substituída. Então, lá no particular, a pessoa é motivada a atender melhor, porque ela pode perder o seu emprego. Já no SUS, por mais que eu queira reclamar, eu não sei quem é o chefe, é o prefeito, o secretário o secretário da saúde, eu não tenho acesso. E ele, por ser funcionário público, ele é efetivado, ele tem ali um serviço vitalício.
Então ele não pode ser mandado embora ou substituído. No máximo transferido para outra unidade. Então ele não tem muita... Funcionário público como todo, eu não estou generalizando, mas eu quero colocar aqui as formas de atendimento para que a gente consiga agora ter um conceito construído para que a gente possa levar para o nosso atendimento na portaria. Eu não posso simplesmente ser motivado na portaria pelo salário que eu recebo, ou pelo ambiente que eu convivo, ou pelos amigos que eu tenho ali. Não. Eu tenho que entender que a vida é muito mais do que isso. Já que eu vou fazer aquilo que eu sou pago para fazer, que é portaria, o serviço de portaria, então eu vou fazer melhor, eu vou fazer com diferencial, porque todo mundo gosta de ser bem atendido, e você, eu tenho certeza que também gosta de ser bem atendido em qualquer lugar que você chegar. Agora, se você já sabe que você gosta de ser bem atendido, por que você que não é o autor desse bom atendimento? Por que você não faz um atendimento diferenciado? Porque se o que te motiva é o salário, então você não passa simplesmente de um mercenário. Um mercenário. Se você hoje recebesse, então, 10 vezes mais que você recebe, você entregaria mais? Então, o que te move é dinheiro? A gente sabe que a gente precisa de dinheiro para tudo, mas a gente tem que entender que tudo não justifica eu atender o meu irmão, de pele, o ser humano, a pessoa, pois aquela pessoa que está entrando aí na portaria, você tem que ver essa pessoa como um ser humano, um irmão, alguém, é nosso, é gente, como a gente. Tem problemas, tem dívidas, às vezes não está passando bem naquele dia, está com problema de saúde, está com alguém enfermo, ou está passando por uma dívida grande, está com a cabeça longe. Aí você fala, eu não vou cumprimentar essa pessoa não, ela passa aqui todos os dias, ela nunca me cumprimentou, não sou eu que vou cumprimentá-la. É engraçado, se você já sabe que essa pessoa é mal educada, então eu vou passar também a ser mal educado. Se eu sei que ela é mal educada, eu estou me comportando da mesma forma que ela, então eu não posso falar dela, porque se eu não a cumprimento, porque eu entendo que ela é mal educada, então eu vou ser mal educado. Então eu me coloco na mesma posição de igualdade, e eu acredito que você pode fazer de uma forma inteligente melhor, porque eu vou começar a atender as pessoas bem, não porque elas me tratam bem, não, é porque eu me sinto bem, eu sou educado, eu posso oferecer o meu melhor, independente da troca, que eu não estou esperando nada em troca. Mas lógico, você atendendo pessoas de forma mais amigável, com a entrega melhor, com um sorriso, com o nome da pessoa, informando de forma correta, explicando todos os detalhes, eu tenho certeza que a maioria vai passar a te ver melhor. Talvez aí do seu posto trabalha um dia sim, um dia não, o 12 por 36. Vamos pensar que tem 4 porteiros, um hoje, um amanhã, e à noite, um à noite, outro na outra noite. Então são 4. Desses 4, qual as pessoas que frequentam aí com a boa frequência, o nome ficou bom, hein? Frequentam com boa frequência. Então, eu tenho certeza, se a gente fizer um questionário, deixasse aí na portaria o nome dos 4 e desse a nota para os 4, quem seria o melhor porteiro? Você ou os outros 3? Mas o que diferencia? Tudo faz a mesma coisa, obedece às mesmas normas, obedece os mesmos critérios, os mesmos procedimentos, convive com as mesmas pessoas, mas por que que o fulano
do plantão de amanhã, ele é melhor do que eu? Com certeza. O que vai determinar não é a questão da honestidade, não é a questão que chega no horário, não é a questão simplesmente porque veste melhor, ou porque está com o cabelo melhor, ou está com a barba feita. Não. O que vai definir quem é o melhor é porque ele entrega mais. Ele entrega mais o quê? Ele entrega mais afeto. Ele entrega mais respeito, ele entrega mais humanidade. Resumindo, ele entrega mais atendimento. Só isso. Uai, professor, então tudo se resume no atendimento? Com toda certeza. As outras coisas são importantes? São, mas são secundárias. Então a primária é o atendimento. Como você atende essa pessoa, certo? Então eu não faço um bom atendimento esperando retorno, mas eu sei que eu atendendo as pessoas bem, automaticamente eu tenho retorno. Resumindo, todo mundo sai ganhando. Vou repetir. Todo mundo sai ganhando, porque agora você tem uma atitude diferenciada. Vou falar aqui a um testemunho próprio. Esses dias eu fui com a minha esposa resolver um problema. Estacionei o carro, fiquei lá dentro do carro, olhando, sabe quando você fica ali olhando para o tempo, olha para cá, olha para lá, esperando. Demorou uns 20 minutos. Minha esposa foi lá resolver esse problema. Fiquei lá no estacionamento dentro do carro, olhando para lá e olhando para cá. De repente, eu vi um moço. E esse moço veio aqui na minha mente. Eu trabalhei com ele há aproximadamente 25 anos atrás, numa equipe de segurança, e lá nós éramos muito. Olha só, há 25 anos atrás, no finalzinho da década de 90, eu trabalhei com ele. E quando eu vi ele, eu falei, nossa, quantos anos que eu não vejo aquele rapaz? Eu não lembro o nome dele, não lembro. Mas eu lembro da fisionomia, perfeita, ele nem envelheceu, tá lá. Andando numa bicicleta, eu vi ele estacionando a bicicletinha, entrando dentro de uma loja, fez uma compra, pegou a sacolinha e saiu. Mas o que veio na minha cabeça? A referência quando eu vi ele. Ninguém, vou repetir, ninguém gostava dele lá naquele ambiente do trabalho. Mas eu vendo ele andando ali de bicicleta, eu vi que ele é um cidadão do bem, é uma pessoa do bem, é uma pessoa bacana, pai de família, provavelmente que seja até vô no dia de hoje, porque ele passou dos 50 aí, tá tudo certo. Você vê, sabe quando você vê uma pessoa, você vê a fisionomia, você vê que ele é um cidadão do bem? Só que lá onde ele trabalhava, que eu trabalhava na mesma empresa e nós éramos segurança, nessa época eu era vigilante, ele também era vigilante, muitos postos de serviço, porque era um shopping, muitos postos de serviço, a gente trabalhava de 2, 3 no mesmo posto de serviço. E entre esses postos de serviço, era uma carga e descarga. Era um shopping onde chegavam as mercadorias, tinha vários lugares para descarregar, os caminhões chegavam e às vezes tinha esses ambientes, esses lugares que a gente chamava de cais. Esses cais, tinha um cais 1, cais 2, cais 3, cais 4, cais 5, por aí vai. E alguns a gente trabalhava em 2, equipe de dupla, né? Então ninguém, e era escalado lá no começo do plantão, fulano e Beltrano, vai para lá, ciclano e Beltrano, então fazia leitura, e lá nós éramos mais de 100 segurança nesse shopping. O chefe lá lia lá as escalas que era feito lá e espalhava essa turma. Então fazia o rodízio de muita gente, e às vezes você trabalhava com uma pessoa. E essa pessoa, quando ia trabalhar com essa pessoa, do qual muitos anos que eu não a via, e eu vi isso na minha mente, né? Aí ninguém gostava de trabalhar com ele. Não porque ele era mau, ou porque ele era sem educação, ou porque ele faltava com respeito, não. É porque ele era uma pessoa, olha só, muito sistemática.
O famoso que não faz mais do que a sua obrigação. Só que os caminhoneiros, o pessoal que vinha fazer as entregas, também não gostava dele, porque ele era curto e grosso. Ele falava assim: não pode estacionar aí. Aí a pessoa ia tentar questionar, falar assim: não, eu estou estacionado aqui por aquele motivo, mas se precisar eu tiro. Não, ele chegava de uma forma assim rude, bem objetiva e mandava retirar. Quando você ia conversar com ele sobre qualquer assunto do trabalho ou qualquer outro assunto, ele não tinha assunto, porque ele, segundo ele, não podia conversar porque ia atrapalhar, ou seja, aquele que achava que estava fazendo tudo de forma profissional. Eu nem sabia, a gente brincava, eu nem sei se ele tem dente, porque ele não sorria, uma cara fechada, um semblante assim, fechado, mas ele fazia o serviço certinho, mas ninguém gostava de trabalhar com ele. Interessante, né? O salário dele era o mesmo meu, os benefícios dele eram o mesmo meu, ele exercia a mesma função, a gente estava de igual para igual. Engraçado que as pessoas chegavam lá e já me tratavam assim até por apelido. Como eu tenho quase 2 metros de altura, as pessoas me conheciam por Grandão. Ô Grandão, vem cá, me dá uma força aqui. Ô Grandão, você quebra essa aí pra mim? Ô Grandão, eu posso deixar o caminhão aqui? Ô Grandão, tô tirando o caminhão aqui. Ô Grandão. Então a pessoa ia conversando, a gente ia batendo. Ô rapaz, bom, como é que foi de viagem? Às vezes as pessoas chegavam de outro estado para fazer. A gente recebia lá carreta, como era um shopping grande, pessoal da Riachuelo, da CIA, o pessoal do Burger King, pessoal sabe, assim, das lojas americanas. Era um shopping gigante, como é até hoje. Então chegava carreta do Brasil todo. E as pessoas chegavam estressadas, os motoristas, porque estava atrasado, trânsito, estrada, dormir, queria tomar um banho, queria tomar uma aguinha gelada, queria dar uma relaxada. E às vezes ele estacionava ali para resolver um problema, e o estacionamento é muito grande. Mas às vezes, se você não tiver ali um jogo de cintura, se você não tiver familiarizado com o ambiente, você acaba criando um clima pesado, apesar de que você está fazendo as coisas certas, você está ali para fazer. Mas tem outras formas de você fazer o certo. Ninguém aqui está falando para você fazer errado, quebrar as normas, os procedimentos, as regras. Não é isso. Você está entendendo muito bem. Então, se você é essa pessoa que não convive bem com as pessoas, não, eu faço tudo certinho, faço o meu serviço, bato o meu ponto e vou embora. Não é isso. A gente tem que entender que aqui dentro tem um ser humano, certo? Tem pessoa aqui dentro que tem sentimentos, que tem problemas, que tem tudo na vida. Mas se a gente buscar fazer um esforço para fazer algo melhor, entregar algo melhor, tem muitas pessoas que fazem isso. Tem pessoas que são privilegiadas por Deus, no sentido assim, já de nascer carismática, de ter, não tem aquela pessoa bacana que você gosta de estar com ela? Uma pessoa pra cima, uma pessoa sorridente, uma pessoa que fala bacana, tá sempre pra cima. Por que como eu não nasci dessa forma, mas eu posso me construir, eu posso mudar a minha forma. Eu sei que eu vou ter mais dificuldade porque eu não sou assim. Eu tô falando isso, presta atenção, de uma experiência própria. Eu vivi, principalmente na minha adolescência, uma adolescência assim, minha mãe, meus pais, nunca teve problema comigo, de me bater, porque naquela época era comum, né? Descer o chinelo, os pais irem até a escola porque você cometeu situação. Não, eu era uma criança assim, um jovem, um adolescente calmo, tranquilo. Mas entre essas calmarias e essa tranquilidade, eu era uma pessoa muito tímida. E essa timidez, uma das formas que eu, sem pensar, sem raciocinar, de auto me preservar, eu não conversava com as pessoas. Então eu era fechado. E essa pessoa fechada, eu fiz poucas amizades.
Eu fui namorar praticamente depois dos meus 18 anos. Eu fui me relacionar depois dos meus 20 anos. Então, antes disso, eu era uma pessoa quieta. Eu lembro, por ser grande, conforme falei, tem quase 2 metros, eu cheguei aos 13 anos de idade, eu já tinha mais de 1,80. É isso mesmo. E eu sempre gostei de esporte, e o esporte preferido do qual eu fazia era basquete, pelo meu tamanho. E esse meu tamanho e a minha habilidade, graças a Deus, eu fui recrutado por alguns times grandes no Brasil, onde eu cheguei à seleção aqui do meu estado. A seleção do estado de Goiás, eu cheguei com 13 anos, 14, 15, eu era da seleção brasileira de basquete. Viajei esse Brasil todo e eu perdi muitas oportunidades que eu ficava calado. Eu não conversava, não me relacionava, eu ficava na minha, porque eu era muito tímido e tudo mais, não tinha essa consciência que eu tenho hoje. As pessoas que me vê, e principalmente quando acham o meu canal, falam assim: nossa, Murilo, eu vi um canal, você é uma pessoa bacana, ensina a gente e etc. Porque eu tive que fazer um esforço, certo? Um esforço. Hoje já se tornou natural, de tantas vezes eu forçando a barra para sair daquele mundinho que eu vivia, para expandir. Hoje eu faço com naturalidade. Eu subo para dar as minhas palestras com 500 pessoas, mais de 1.000 pessoas. Quantas vezes aqui, ao vivo, através das lives, isso aconteceu muito na pandemia. Eu com mais de 1.000 pessoas ao vivo, aconteceu isso várias vezes. E sem muito script para falar, tudo assim de uma forma livre, de uma forma tranquila, como eu estou falando aqui com vocês. Então, quando eu cheguei na seleção, eu lembro perfeitamente isso. A minha esposa, eu sou casado há 25 anos, conheço a minha esposa desde a minha adolescência, então ela conhece essa fase minha, essa fase de 13, 14, 15 anos, porque a gente congregava na mesma igreja. Eu comecei a congregar numa igreja com 10 anos, 12 anos, eu me batizei com 13 anos, a igreja batista tradicional. E minha esposa era de lá, do louvor, a gente fez aquela amizade, construindo, e aos meus 19 anos eu casei com ela, minha linda esposa maravilhosa. Então ela conhece toda a minha história. Ela fala: quem era você e quem é você hoje, hein, meu amor? Nossa, eu tenho orgulho de você. Mas tudo foi uma questão de construção. E ela tem uma grande, gigante parcela com isso, porque quando eu casei com ela, muitas pessoas me falaram: mas ele não tem estudo. Eu não tinha, eu tinha 7ª série. E eu tinha decidido a não mais estudar. E ela já estava terminando um curso superior em pedagogia. Ela dava aula, era professora. Então ela era uma pedagoga. Então as pessoas que frequentavam a minha casa, recém-casado, eram os amigos e as amigas da minha esposa, falando sobre assuntos que eu ignorava. Então minha esposa fez uma aposta na minha vida. E hoje, graças a Deus, ela colhe bons frutos. Mas ela foi a grande mentora da minha vida, como é até hoje. Mas onde eu quero chegar? Quando eu jogava o meu basquete, eu sei que eu tinha uma competência muito boa, eu sei que eu jogava demais, tinha um preparo físico bacana, eu tinha todos os atributos, mas muitas vezes nos jogos eu era reserva. Isso aí eu ficava assim chateado. Por quê? Quando o jogo estava pegado ali, eu perdendo, aquelas dificuldades ali grandes, o técnico sempre me chamava para eu resolver. Murilão, vamos, bora! Você sabe que basquete entra e sai toda hora. E eu entrava, dava um show, modéstia à parte. Fazia meu papel muito bem feito, mas eu não era titular. Por quê? Porque normalmente quem era titular era aqueles que eram... Hoje a gente fala uma forma pejorativa, eu acho essa fala tão imbecil. Eu sei que ela tem seu lugar, mas hoje a gente chama assim de puxa-saco, né? Não, antigamente a gente chamava de puxa-saco. Mas o famoso puxa-saco, eu já vi até aquele ditado que fala: quem não puxa saco, puxa carroça. E tem uma certa verdade nisso. Então, às vezes, não é puxar saco simplesmente por puxar saco, mas é para você ter uma posição de destaque. Então, você que é uma pessoa descontraída, bacana, conversar e conhecer pessoas e fazer uma certa amizade, você acaba tendo benefício, porque ninguém vai chamar para andar com você inimigo, vai chamar um amigo. Você pode ver com
Quando um prefeito é eleito, ele vai chamar os amigos para ser secretário. Quando um presidente da república é eleito, ele vai chamar para ser seu ministro os seus amigos. Ou amigo do amigo. Ele não vai chamar os inimigos. Não vai, de forma alguma. Mas talvez os inimigos são até competentes demais. Mas ele não vai chamar, por mais bacana, bom que eles sejam. Entendeu? Consegue entender? Eu não estou querendo entrar em política, mas eu quero trazer aqui uma consciência para você. A mesma forma, lá no basquete, como eu não conversava com o meu técnico, não conversava com ninguém da equipe técnica, eu era calado na minha. Quem conversava muito, descontraía, brincava, se divertia, era uma pessoa mais leve, essa pessoa normalmente tinha vantagem, mesmo não tendo as minhas mesmas competências. E eu quero trazer aqui para os dias de agora. Talvez aí na sua portaria, você é o melhor porteiro de todos. Faz o serviço redondinho e você sabe disso. Você não falta, você não chega atrasado, você respeita todo mundo, você é uma pessoa bacana, coerente, tudo certo. Só que você não é uma pessoa carismática. Você não tem um sorriso, você não tem um aperto de mão, você não tem um abraço, você não faz amizade, você é uma pessoa que todo mundo te conhece, mas você não tá nem aí no sentido assim das amizades, porque eu não tô aqui para fazer amizade. Essa pessoa meio, desculpa da palavra, ignorante. Certo? Você sabe quem é o ignorante? Existem vários tipos de ignorante. Quando eu aprendi isso, eu achei bem interessante. Mas eu gostaria de trazer um conceito de... Existem vários ignorantes, mas eu queria trazer um conceito aqui para você. Um desses conceitos, o ignorante, é aquele que sabe fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. Por ignorância. Ele sabe fazer o certo, mas ele não faz. Por quê? Por ignorância. Um exemplo disso. Já viu quando você está numa festa? Aí alguém consegue brigar, caçar briga, confusão com outra pessoa. Aí aquela turma do deixa disso, para com isso. Aí você sabe que aquele ambiente é de festa, aquele ambiente é de alegria, de felicidade, está comemorando um aniversário, um casamento, um batismo, não sei, um momento bacana, mas pela sua ignorância você sabe que se você brigar ali, você vai quebrar o clima, vai prejudicar muita gente, muitas pessoas vão ficar magoadas, mas a sua ignorância é tamanha que eu acabo brigando, ofendendo outra pessoa, dando um murro, xingando, gritando, fazendo um barraco, destruindo aquele ambiente. Eu sei que eu fiz errado, mas eu faço pela minha ignorância, pelo meu egoísmo, essa palavra é perfeita aqui, hein? Pelo seu egoísmo, porque o que prevalece é a sua vontade, é o seu desejo, você pouco se importa com outra pessoa, e você vai lá e acaba com a festa. Então, esse ignorante, ele sabe o que é certo, mas ele acaba fazendo o que é errado pela sua ignorância, ou seja, pela a sua... tem tantas palavras que eu não gosto de usar essas palavras feias ou pejorativas, palavrão, né? Mas essa pessoa é ridícula, né? Pelo seu egoísmo, que prevalece. Então, não leve o seu egoísmo aí para a portaria. Quando eu descobri isso, eu comecei a desenvolver melhor nas minhas relações profissionais. Hoje recebe um nome bonito, né? Network, rede de relacionamentos. Então, quando a gente abre os olhos e começa a fazer uma rede de relacionamento, automaticamente você não precisa nem ser tão o melhor da equipe, mas as suas redes de relacionamento, as suas influências, as suas amizades, o seu sorriso, o seu carisma, o seu jeito de ser, todo mundo gosta de estar bem perto de você. Quando aparece uma oportunidade, a possibilidade é de você ser promovido. Às vezes você nunca foi promovido porque você só faz o que é certo. Certinho, certinho. E eles querem que você continue a fazer certo. Só que se você, além de fazer certo, fizesse algo a mais, desse um bom atendimento, a possibilidade de hoje você ser promovido, chegando aí a supervisão, a fiscalização, a gerência, não sei, o céu é o limite. Com certeza você teria algo a mais para agregar. Então, eu quero aqui trazer essa consciência para você. Por favor, traga essa consciência para você, que você seja um porteiro melhorado,
Em nome de Jesus, mude essa forma. Começa a pensar, o que eu posso melhorar aqui? Começa atendendo melhor, falando o nome das pessoas, abrindo a porta, ajudando a carregar alguma coisa, fazendo assim diferença com as pessoas. Uau, nossa, quando você entrou aqui você não era desse jeito, agora é tão bacana e etc. As pessoas vão gostar e vão te ver melhor. Tá? Eu até falo isso no meu curso, para você, se ainda não fez o curso na portaria, o nosso curso de porteiro, eu vou deixar aqui na descrição para você fazer o curso de porteiro. É nessa pegada aqui que a gente vai conversando, vai te explicando para que você possa desenvolver e ser. E graças a Deus, hoje, sem sombra de dúvida, os melhores porteiros que tem hoje no Brasil, porque fizeram o curso de porteiro aqui na Vertical Treinamentos, tanto os nossos cursos presenciais quanto o nosso curso online, é o mesmo, não muda nada. Mas fez e abriu a consciência, porque é nessa perspectiva que eu falo nos meus cursos, para que você seja algo diferente, não seja mais um, mas que você possa desenvolver algo maior. E quem será o beneficiado? Todos, e principalmente quem? Você. Você é uma pessoa inteligente, então fechou, tá bom? Que bom. E eu peço também para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, deixe aquele joinha bacana e deixe aquele comentário show de bola aí, tá bom? Então o curso está aí no link e no primeiro comentário também está aí o link para você ter acesso ao nosso conteúdo. Foi bom bater esse papo com você aí. Poucas pessoas investem no treinamento, na qualificação dos porteiros, e eu tô aqui com esse canal há tantos anos falando de portaria, portaria, portaria. Acredito eu que sou um dos poucos profissionais que valorizam tanto a profissão de porteiro, tá? E eu respeito, admiro e quero o seu melhor, tá bom? Tamo junto aí. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Fui. Dá licença.